14ª reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de Goiás, aos 4 dias do mês de abril do ano de 2017, na Sala das Comissões, deputado Solon Amaral, às 14 horas, sob a presidência do nobre deputado Álvaro Guimarães, presente os ilustres deputados Francisco Júnior, Henrique Arantes, Humberto Aidar, José Nelton, Lissauer Vieira, Cimeison Silveira, Carlos Antônio, Lincoln TJ, Carlos Cabral, realizou-se a referida reunião. Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir, o presidente distribuiu os processos número 1040/17 ao deputado Henrique Arantes, ao deputado Carlos Antônio, o processo 1043/17, ao deputado Francisco Júnior, o processo 1041/17, ao deputado Lissauer Vieira, o processo 1039/17, ao deputado Cimeison Silveira, o processo 1042/17. O presidente considerou oportuno o momento para devolução de matérias. Foi devolvido à mesa, devidamente relatado com o parecer pela rejeição das emendas apresentadas em plenário, o processo número 713/17. Submetido à discussão e votação, foi o mesmo aprovado o parecer. Foram devolvidos à mesa, devidamente relatados, com o voto em separado do deputado Cimeison Silveira, o processo número 766/17 e o processo número 672/17, com o voto em separado do deputado Lincoln TJ, favoráveis a matérias e com pedido de destaque para sua votação. Deferidos os destaques e submetidos à discussão e votação separadamente, foram os mesmos aprovados. Foi devolvido o processo número 3237/16 pela rejeição do veto. Submetido à discussão e votação, foi o mesmo aprovado. Foram devolvidos à mesa, devidamente relatados com os pareceres contrários dos processos de número 525/17 e 705/17. Submetidos à discussão e votação separadamente, foram os mesmos aprovados. O presidente concedeu vista do processo 2092/16 aos deputados José Nelton, Francisco Júnior e Henrique Arantes pelo prazo regimental. À falta de outras matérias, o presidente encerrou a presente reunião. Para constar, lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, será votada e assinada pelos presentes. Está em discussão, em votação, a ata que acaba de ser lida. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. O momento é oportuno para a devolução de matérias. Tem a palavra, pela ordem, deputado Cimeison Silveira. Senhor presidente, boa tarde. Só pedir a Vossa Excelência que, se possível, registrar a sua presença no nosso painel, deputado. O senhor tem a palavra. Ok. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, devolvendo matérias, então, alguns vetos e matérias de interesse de deputados, deputado Humberto Aidar, também deputado Sérgio Bravo. Já devidamente relatado, senhor presidente. Perdão, deputado, tem a palavra pela ordem, deputado Lincoln TJ. Senhor presidente, eu venho aqui inicialmente cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar os demais deputados que são membros dessa Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor presidente, eu venho aqui devolver dois projetos. Um projeto de autoria do deputado Marquinho Palmerston, o nosso querido Marquinhos, do Privé. Senhor presidente, um projeto que é um veto integral da governadoria. Nesse veto, a governadoria veta um projeto que institui a política estadual de incentivo à produção cultural nas feiras livres. Um projeto que não traz gasto ao Poder Executivo, não traz percalços, não traz problemas, pelo contrário, é um projeto muito bom, por isso o meu relatório é pela rejeição do veto. E o próximo, de teor também de autoria do deputado Diego Sorgato, um teor que eu julgo muito importante, é o processo número 2017-000355, senhor presidente, que institui a Semana Estadual de Conscientização sobre o uso do agrotóxico. E esse projeto também eu julgo ele de extrema importância, senhor presidente. No ano de 2014, eu realizei aqui nessa casa uma audiência pública que trata a respeito do uso de agrotóxico, do uso de sal, do uso de gordura. E esse é um problema, deputado Carlos Antônio, que nos aflige. Então eu acredito que sim, que o projeto desse, que institui a Semana de Conscientização sobre o uso do agrotóxico, é um projeto importante, que não traz custos nem transtornos também para o Poder Executivo, né? Então eu gostaria
E eu manifesto aqui no meu relatório pela rejeição também desse veto, e, se possível, que ele pudesse ser colocado em apreciação ainda nessa sessão. Pois não, deputado. Tem a palavra pela ordem, deputado Carlos Antônio. Senhor presidente, primeiro, falar da alegria de poder estar aqui, acompanhando o nosso titular, doutor Hélio de Souza, né, e pedir a Vossa Excelência, tem um veto, senhor presidente, que está pronto para ser votado na comissão, que eu gostaria que Vossa Excelência pudesse colocá-lo na pauta de hoje, então logo tenhamos quórum para poder votar na comissão. É um que trata da instalação dos colégios militares de São Miguel e Anápolis. Eu gostaria muito de pedir a Vossa Excelência, e pedindo a gentileza de Vossa Excelência, que também o encaminhasse para o plenário, para a votação, pedisse que fosse colocado hoje. E isso se justifica, senhor presidente, porque foi autorizado pelo governo do Estado a instalação e todas as providências foram tomadas. Só que houve um equívoco e ele acabou sendo vetado. E aí teve que voltar para cá para poder a gente derrubar o veto. Isso já está acordado, inclusive, com o governo do Estado, porque está tudo pronto para a instalação do Colégio Militar lá, só faltando essa votação aqui na Assembleia. Muito obrigado. Pois não, deputado Carlos Antônio. Perfeitamente. O momento é oportuno para devolução de matérias. Deputado Hélio de Souza. O senhor tem a palavra, pela ordem. Eu quero liberar para o senhor as votações das matérias, porque já temos quórum. 7? Ah, é? Perfeitamente. Pela ordem. Palavra pela ordem, deputado Lincoln TJ. Senhor presidente, eu queria apenas uma oportunidade aqui, reforçar, deputado Hélio de Souza, o senhor que é um deputado sempre presente, juntamente com o deputado Francisco Júnior, com o deputado Carlos Antônio, que é um deputado que tem programa em Anápolis de rádio e todos os dias apresenta o programa e está presente nas comissões. Infelizmente, né, o que a gente percebe é que no momento da formação das comissões, principalmente essa comissão, né, que é uma das mais importantes, é uma briga, né, os deputados brigando e para participar, e infelizmente, depois a gente nem sempre consegue reunir os deputados aqui para deliberar as matérias. É de atribuição de Vossa Excelência, deputado Álvaro, que comunica os deputados, né? Nós temos um regimento interno que determina que, a partir do momento que os deputados não comparecerem a um determinado número de sessões, que eles podem ser substituídos. Eu quero informar Vossa Excelência, eu quero ser titular nessa comissão, porque eu estou em todas as reuniões, senhor presidente. Então, que eu quero sugerir, né, Vossa Excelência, um presidente calmo, democrático, mais justo também, né, que os deputados que querem trabalhar possam trabalhar, né, e que os que não querem possam ficar livres, nesse momento agora, estar cuidando das bases, da vida dele, fazendo o que ele acha que é necessário e que é mais importante do que estar aqui. Antes de passar a palavra para o doutor Hélio, nós que somos da mesma região, lá na minha região, quando acontecia uma coisa exemplar, um favor muito grande, as pessoas diziam, olha, o presente, o milagre quando é grande demais, o santo tem que desconfiar. Aqui estava muito legal no início do nosso trabalho aqui, né? Todos os dias nós estávamos com 12, 13 deputados presentes, e agora parece que nessa semana as coisas mudaram um pouquinho. Mas certamente existe justificativa, né, deputado Hélio de Souza? O senhor tem a palavra. Enquanto o deputado Hélio de Souza... o senhor tem a palavra pela ordem, deputado Francisco Júnior. Obrigado, presidente. Presidente, ao mesmo tempo que a gente sempre reclama a ausência dos faltosos, eu quero aproveitar para valorizar a presença dos que sempre estão aqui, né? De forma especial, o deputado Carlos Antônio, o deputado Lincoln, que são suplentes, mas sempre estão presentes, o deputado Cimeison, que também acredito que não faltou nenhuma sessão como eu, e dizer dessa proposta do deputado Lincoln é interessante, de fazer uma conversa com os deputados às vezes têm um momento, porque no caso aqui hoje, e até fazer um esclarecimento, nós temos número de deputados suficiente, porém, como o deputado Carlos Antônio, o deputado Lincoln,
figuram na lista como suplentes e os titulares estão presentes, que seria, no caso, o deputado Hélio de Souza e eu, então, o meu voto e o voto do deputado Lincoln conta como apenas um voto, apesar de os dois estarmos presentes. Então, eu quero dizer, chega também agora o deputado José Nelto, que também é muito presente na comissão. Então, eu quero dizer que é uma conversa interessante. O deputado que tiver dificuldade, pelo menos que avise o seu suplente para estar presente. E no caso, especificamente, dos dois suplentes que são muito presentes, que eles, então, possam ocupar uma vaga de titular. Apesar de eu ficar no prejuízo, porque se o deputado Lincoln vira titular, eu vou ter um suplente que talvez não seja tão atuante. E, para orientação da mesa, informo ao presidente que, com a chegada dos deputados José Nelto e o líder Francisco Oliveira, agora nós temos quórum para votação. Com a palavra, o deputado Hélio de Souza. Senhor presidente, quem faz o regimento somos nós. Eu vou sugerir para Vossa Excelência e os demais pares para que, por exemplo, o deputado suplente que for do PSDB, ele possa substituir qualquer deputado do PSDB. Se essa regra tivesse validado, o deputado Carlos Antônio já supria os companheiros do PSDB que não estavam presentes. Isso aí, quando eu fui presidente... Quando eu fui presidente da CCJ, eu usava essa regra. Eu acho que desde que consensual, ela é inquestionável. E eu acho que seria interessante para a gente ter sempre a oportunidade de ter quórum. Mas como tem muita gente agora, estamos aí prontos para acompanhar as votações. Mas a sua sugestão, deputado Hélio de Souza, nosso decano, não só nesta casa, mas na política do Estado de Goiás, é importante. Eu conversava aqui com o nosso assessor jurídico, o doutor Nicolas, e ele falou que isso pode ser feito sim. Né? E nós vamos, da mesma sigla partidária, pode ser feito. Nós vamos aceitar a sua orientação. Como regra, o senhor podia pôr então em votação nesse momento, aqueles que estiverem de acordo já ficasse valendo. Vamos então fazer isso. Nós temos quórum para deliberar. Então, vamos, e que seja constado em ata a sugestão do nosso colega deputado Hélio de Souza, ex-presidente desta casa. Os deputados que forem favoráveis à proposta do doutor Hélio, da mesma, quando houver um deputado presente aqui para substituir, que não seja suplente direto daquele deputado, mas seja do mesmo partido, ele possa ser substituído. É contado como titular. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Presidente, pela ordem. Presidente, pela ordem. Pela ordem, sem dar o resultado. Senhor presidente, deputado antes de votar. Antes de votar, eu entendo que o deputado Hélio de Souza, que é um deputado decano dessa casa aqui, e nós somos deputados novatos dessa casa aqui, temos aqui dificuldade de compreender algumas ações aqui. Eu concordo em tese com o deputado, mas se não tiver um regimento interno, qualquer matéria a ser votada, ela poderá ser questionada. Então, o que nós podemos fazer? Mudar o regimento. Eu não vejo nenhuma dificuldade de mudar o regimento, porque todos nós somos favoráveis. Nós queremos o bom andamento desta comissão. Faça apenas aí uma modificação do regimento interno. Isso é um ato da mesa diretora, porque nós não podemos aqui mudar o regimento interno. Vejo que a proposta é uma proposta inteligente, e o poder tem que andar, a comissão, as comissões, o plenário, o mundo está evoluindo. Então, é mais uma evolução deste parlamento aqui. Mas eu só gostaria, vou votar favorável, mas sabendo que alguma decisão sendo tomada aqui, alguém pode nos questionar, que eu não quero ser questionado amanhã, mas que faça essa emenda e votamos aí, não só para a CCJ, mas para todas as comissões permanentes da Casa. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Tem a palavra pela ordem, deputado Jean. Senhor presidente, a ideia posta, ela auxilia muito, ela vai otimizar
os trabalhos desta comissão e eu queria fazer aqui uma nova sugestão até para poder melhorá-la e a gente ter mais produtividade. A gente caminha aí para o meio, ao final de uma legislatura. Nós temos, além das nossas atividades parlamentares, nosso exercício parlamentar, nós temos também as nossas atividades políticas, as atividades de sustentação às bases. Eu queria sugerir, além dessa sugestão do deputado Zé Nelto, né, que a gente possa também acertar isso a nível, inclusive, de outras comissões, mas sugerir a Vossa Excelência que qualquer suplente possa substituir qualquer deputado titular ausente. Até porque nem todos os membros das comissões, eles têm um suplente da mesma bancada, como é o meu caso, do PHS, que sou o líder somente de mim mesmo, o deputado Simeison, né, só que na mesa temos nós dois. E outros membros da comissão também estão na mesma situação. Então, se Vossa Excelência permitir, eu não sei se isso, cheguei aqui atrasado, eu não sei se isso seria deliberado aqui para essa autorização, mas que se estenda a ser substituído não só por suplentes do mesmo partido, mas que qualquer suplente possa substituir qualquer titular ausente aqui na comissão. Com isso, a gente teria mais produtividade e melhor celeridade dos trabalhos. Deixa eu fazer uma proposta para os senhores. Eu acho que, embora seja uma matéria já antiga, segundo a informação que eu tenho aqui da nossa assessoria, que isso acontece ao longo dos anos nesta casa. Que essa proposta do doutor Hélio, do mesmo partido, um suplente, aliás, mesmo não sendo suplente, mas seja do partido do titular, possa ser suplente, na ausência do suplente, que seja titular. Mas aí, nesse caso, como existiam discussões diferentes, né, eu vou pedir ao doutor Nicolas para nos assessorar através de uma orientação por escrita, né, e a gente pode colocar em discussão e votação aqui nas próximas sessões. Eu vou encaminhar as sugestões de vocês para a Procuradoria desta Assembleia, e certamente eles vão dar um parecer que a gente possa discutir com mais segurança. O senhor tem a palavra pela ordem, deputado Simeison. Sim, senhor presidente. Eu acho que nós, principalmente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, tem que ter esse cuidado de termos o zelo com relação ao rito jurídico, legal, para que a gente não caia no erro ou deixar uma possibilidade de alguma matéria ser questionada pela falta de um rito correto. Porque o que vale, e qualquer questionamento jurídico, não vale a boa vontade. Não adianta a gente querer, com boa vontade, fazer a comissão funcionar bem. Todos nós que estamos aqui queremos que ela funcione bem. Mas o que vale é o que está escrito no regimento. O que nós fizemos aqui agora, essa votação, não vale nada. Porque o que vale é o que está escrito. Então, qualquer questionamento judicial, o que vai valer é o que está escrito. Então, se nós queremos fazer essa mudança, vamos fazê-la rapidamente. Alguém apresenta uma mudança regimental, nós votamos, né? Todos nós que temos condições de fazer com que ela tramite rapidamente, para que essa mudança seja feita, que a comissão tenha essa dinâmica de não corrermos o risco de termos aqui, como estávamos agora há pouco, com quórum suficiente, mas com suplente que não poderia ter o direito de votar. Então, eu creio que a sugestão é excelente. Qualquer suplente possa substituir um faltante, mas desde que isso esteja no regimento, senão nós não teremos validade jurídica e ficamos numa fragilidade jurídica perigosa para a votação de qualquer matéria. Então, a sugestão é que seja feito no trâmite sem afogadilho, para que esteja escrito, porque o que vai valer é o que está escrito, senhor presidente. Estou de ordem, senhor presidente. Oi, não. Muito obrigado, deputado Simeison. O senhor tem a palavra pela ordem, deputado Hélio de Souza. Senhor presidente, na verdade, o regimento é omisso. Ele não cita. Então, o que nós estávamos propondo aqui é uma regra. Agora, eu concordo com os demais pares que nada melhor do que colocar por escrito aquilo que é o nosso entendimento. Eu acho que é difícil atender o preto deputado Jean, porque
poderia de uma hora para outra ter uma desproporção de forças aqui dentro, governo e oposição, em que seria, a meu ver, complexa. Mas nunca cabe também uma interpretação e uma discussão. Mas eu acho que quem deveria tomar essa iniciativa era o presidente da nossa comissão, pedir à Procuradoria para estudar e ver se é viável, então, tomar essas providências. Muito obrigado. Engraçado é que eu, que não gosto de me faltar dessa comissão, nem quando eu não era presidente, eu vou ter que sair agora. Eu tenho um compromisso inadiável nesse momento. Questão de ordem, senhor presidente. Só fazer devolução de projeto. Vocês não têm quórum suficiente, nós temos 10 deputados presentes. Eu queria pedir ao decano, ex-presidente dessa comissão, ex-presidente da Assembleia Legislativa, para assumir a informação que eu tenho, que na minha ausência, o vice-presidente não estando presente, é o mais, não vou falar mais velho não, porque experiente. É o mais experiente. Eu passo aqui o comando para o doutor Hélio de Souza, que certamente fará um trabalho melhor do que eu. Muito obrigado a todos. Senhores deputados, senhores assessores, aqueles que acompanham esta reunião da comissão, nosso líder, o deputado Francisco Oliveira, eu já tive a oportunidade de ser presidente dessa comissão algumas vezes, e para mim, aqui está a alma da Assembleia Legislativa. Inclusive, é uma alma que, a meu ver, nós temos que revigorar aquilo que hoje já tem jurisprudência, sobre aquilo que é constitucional ou não. Hoje a gente tem fonte segura que mostra que matérias que mesmo criando despesas, desde que não mexendo naquilo que é prerrogativa específica do chefe do Poder Executivo, nós temos essa autonomia. Nós temos uma pauta de matéria para discussão e votação. O deputado Carlos Antônio pediu para ter preferência sobre uma delas. Qual que é, deputado? Essa primeira. Então, eu vou atender a demanda do deputado. É um veto que dispõe sobre a criação dos colégios da Polícia Militar de Goiás. Então, está em discussão. Senhor deputado, está em discussão o relatório do deputado Cimeison Silveira, que, na sua manifestação final, considerando que essa transformação das unidades de ensino deve ser, sobretudo, aos bons resultados apresentados pelos colégios militares, que proporcionaram rigoroso padrão de qualidade, tanto alcançando o primeiro lugar no índice de desenvolvimento do IDEB. E, portanto, considerando a necessidade que a gente possa criar mais colégios militares, o deputado Cimeison termina o seu relatório pela rejeição do veto. Está em discussão. Encerrado em votação. Encerrado. Senhores deputados que o aprovarem o relatório pela rejeição do veto, permaneçam como estão. Aprovado o relatório com o voto contrário do deputado José Nelto. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Jean. Devolução de projetos de lei de autorias diversas de deputados e também vetos, todos devidamente relatados e aptos à votação. Perfeitamente. Senhor deputado, é outro veto, é um veto parcial do autógrafo de lei número 552, de 21 de dezembro de 2016. Esse veto foi relatado pelo deputado Carlos Antônio. Deputado Carlos Antônio. Eu, inclusive, aqui, aproveitando estar na presidência, eu acho que um dos costumes que a gente sempre tinha aqui, que era interessante, e para valorizar quem fez o relatório, se ele gostaria de fazer algum comentário do porquê da sua posição sobre esse projeto. Obrigado, senhor presidente. Só para dizer, senhor presidente, que eu estou contemplado no próprio relatório, mas para dizer da importância da aprovação do mesmo
em função de uma análise muito bem feita, não só por mim, mas eu tive o carinho de pedir à Procuradoria que também o fizesse. Tá certo, senhor presidente? Muito obrigado. Perfeitamente. Peço pela aprovação do relatório. Senhores deputados, então o deputado relator, ele faz uma rejeição de algumas emendas que foram rejeitadas, especificada na peça, e uma vez acatando as demais, que são várias, ele é pela rejeição parcial do veto, que está em discussão. Encerrado. Em votação, os senhores deputados que estiverem de acordo com o relatório do deputado Carlos Antônio, permaneçam como estão. Aprovado o relatório. Senhor deputado, é um veto que concede revisão geral anual de remuneração do servidor do Tribunal de Contas dos Municípios, referente à data base de 2015, e dá outras providências. Foi relatado pelo deputado Jean, que na sua manifestação é pela manutenção do veto, que está em discussão. Encerrado. É em votação, encerrado. Senhores deputados que estiverem de acordo pela manutenção do veto, permaneçam como estão. Aprovado o relatório do deputado Jean. Nós temos um... Senhores deputados, considerando que o nosso vice-presidente... Não. Só esse? Não, o presidente chegou. Tá. Mas eu vou passar para ele o comando, na hora que for o momento oportuno. Considerando que o vice-presidente dessa comissão está presente, o deputado Gustavo Seba, eu agradeço a oportunidade e passo a ele o comando das votações. Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde, pessoal da CCJ. Projeto Legislativo número 2016, número 1316, deputado Simeison Silveira, que dispõe sobre a semana de homenagem à Bíblia Sagrada em todo o estado de Goiás e dá outras providências. O projeto foi vetado pelo governador, foi distribuído para o deputado Álvaro Guimarães, que foi pela manutenção do veto. Está em discussão? Cabe vice, senhor? Cabe vice, presidente. Vice do deputado Simeison Silveira. Projeto 2016-1501, de autoria do deputado Cláudio Meirelles. Projeto que institui o Estatuto do Estudante e dá outras providências. Projeto foi vetado, foi distribuído. Relatório ao deputado Carlos Antônio, que foi pela manutenção do veto. Está em discussão? Encerrado. Em votação? Encerrado. Senhores deputados que querem aprovar, permaneçam como estão. Aprovado. Processo Legislativo de 2016, número 1298, de autoria do deputado Thales Barreto. O projeto dispõe sobre a proibição no fornecimento de recipientes de vidro a consumidores em casas noturnas no âmbito do Estado de Goiás e dá outras providências. O projeto foi vetado pela governadoria, foi distribuído ao deputado Simeison Silveira, que foi pela manutenção do veto na governadoria. O projeto está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que querem aprovar, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de 2016, número 1561, deputado Luiz César Bueno. O projeto dispõe sobre os critérios para funcionamento dos estabelecimentos que realizam serviço de embelezamento e estética no Estado de Goiás. O projeto foi distribuído para o deputado Simeison Silveira, que foi pela manutenção do veto. Está em discussão?
Encerrado, em votação. Encerrado, senhores deputados que aprovarem permaneçam como estão. Aprovado. Processo 2016-2101, da deputada Adriana Corse. Projeto que dispõe sobre a doação de bicicletas apreendidas por ato administrativo ou de polícia para instituições beneficentes que transformem as mesmas em cadeiras de rodas e outros objetos. O projeto foi vetado pela governadoria, foi distribuído ao deputado Lucas Calil, que optou pela manutenção do veto. Está em discussão? Encerrado. Em votação, encerrado. Senhores deputados que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado. Processo 2016-3472. Projeto da governadoria, que foi vetado pela mesma. O projeto foi distribuído para o deputado Jean, projeto que dispõe sobre a criação da Polícia Militar do Estado de Goiás do batalhão que especifica e dá outras razões. O relator, assim sendo, interesse público é pela manutenção do veto. Está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado, senhores deputados que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto 2016, número 3473, da governadoria. Projeto esse que altera a lei número 13.194 de 97, que trata de matéria tributária. O projeto foi distribuído pelo relator, o veto foi distribuído ao relator, deputado Jean, que foi pela manutenção do veto. Está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado, senhores deputados que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado. Processo 2016-1582, de autoria do nobre deputado Luiz César Bueno, que institui a política estadual de estímulo ao desenvolvimento ao artesanato no estado de Goiás. O projeto foi vetado pela governadoria, distribuído o veto para o relator, deputado Cimeison Silveira, que foi pela manutenção do veto integral. Está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado, senhores deputados que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado. Processo de 2016, número 2169. Esse aqui é de minha autoria. Nós vamos encaminhar para outro membro presidir. Processo número 2016, número 1581, de autoria do nobre deputado Lissauer Vieira. O projeto altera a lei número 13.453, 16 de abril de 1999, que autoriza a concessão de crédito outorgado e de redução da base de cálculo do ICMS e da outras providências. O projeto foi vetado pela governadoria, distribuído ao deputado Santana Gomes para relatar, que optou pela manutenção do veto. Está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado. Processo 2016, número 1320, de autoria da governadoria. O projeto introduz alterações na lei número 8.033, de 2 de dezembro de 1975, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Goiás e dá outras providências. O projeto foi vetado pela própria governadoria, distribuído ao relator, deputado Santana Gomes, que optou pela manutenção do veto e está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado, senhores deputados que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 2016-2172, de autoria do ilustre deputado Francisco Júnior, que institui a obrigatoriedade de instalação nas salas de apoio e amamentação em órgãos públicos do Estado de Goiás. O projeto foi vetado pela governadoria, foi distribuído para o deputado Santana Gomes, que optou pela manutenção do veto. Cabe vistas, presidente? Cabe. Vista, por favor. Vista do deputado Francisco Júnior. Projeto de 2016, número 2199, do ilustre deputado Marlúcio Pereira, que institui a política estadual de incentivo ao afroempreendedorismo. Esse projeto foi vetado pela governadoria e foi distribuído para que eu pudesse ser o relator, e nosso relato foi pela manutenção do veto. Está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado. Processo legislativo de 2016, número 2178. Projeto de lei do ilustre deputado Cláudio Meirelles, que institui a Semana Estadual de Conscientização sobre a Depressão. O projeto foi vetado pela governadoria, distribuído para relatório do veto. Para minha autoria, que foi pela manutenção do veto. Está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado, senhores deputados que aprovarem, permaneçam como estão.
Aprovado. Processo legislativo de 2016, número 2196, de autoria da deputada Adriana Corsi, o qual institui a política estadual de incentivo à profissão de cuidador da pessoa idosa. O projeto foi vetado pela governadoria, posteriormente enviado para que eu pudesse ser o relator, e nosso relatório foi pela manutenção do veto. Vistas, presidente. Vistas ao ilustre deputado Francisco Júnior. Vista para mim também, deputado. Vista ao deputado doutor Hélio de Souza também. Processo legislativo número 2016, de 2016, número 2269, do ilustre deputado Francisco Júnior, que altera a lei número 17.928, de 27 de dezembro de 2012, estabelecendo a aplicação de margem de preferência em licitações realizadas no âmbito da administração pública estadual para aquisição de máquinas e equipamentos industriais. O projeto foi vetado pela governadoria, foi distribuído para que eu pudesse ser o relator, e o relatório, conforme parecer jurídico da casa, é pela manutenção do veto. Presidente, eu gostaria de... só para esse daí é que fala da agricultura familiar, qual que é esse? Só o... Projeto, o título dele é para que se estabeleça uma aplicação de margem de preferência em licitações realizadas no âmbito da administração pública estadual para aquisição de máquinas e equipamentos industriais, deputado. Deixa eu ver se eu acho mais dados aqui. A margem de preferência normal aplicada a produtos manufaturados nacionais, conforme regras de origem estabelecidas no ato do Ministro de Estado de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, no percentual de 10%. Essa margem é aplicada a produtos manufaturados nacionais. O senhor não especificou se seriam Me dá agrícolas. vistas dele, presidente. Vistas do deputado Francisco Júnior. Processo de 2016-2205, da Governadoria, que altera a lei número 13.213, de 97, que dispõe sobre a concessão de prazos especiais para pagamento de ICMS e da outras providências. A lei número 13.591, de 2000, que institui o Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás, Produzir, e o Fundo de Desenvolvimento de Atividades Industriais, FUNPRODUZIR, e da outras providências, e a lei número 13.844, de 2001, que institui o incentivo, o apoio à instalação da Central Única de Distribuição de Produtos do Estado de Goiás, Centro Produzir, subprograma do Programa Produzir. O processo foi vetado pela própria governadoria, distribuído para que eu fosse o deputado relator, e nosso relatório foi pela manutenção do veto. Está em discussão, encerrado. Em votação, encerrado. Se os deputados que aprovarem permaneçam como estão, aprovado. Processo legislativo de 2016, número 1142, da Governadoria, altera a lei número 14.469, de 2013, que institui o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás, Protege Goiás, e a lei número 18.360, de 2013, que prorroga o prazo de fruição nos incentivos dos programas Fomentar e Produzir. O processo foi vetado pela própria governadoria, distribuído para que o deputado Simeison fosse o relator, que optou pela manutenção do veto. Está em votação, em discussão, encerrado, em votação. Encerrado, senhores deputados que aprovarem permaneçam como estão. Aprovado. Processo legislativo de 2016, número 2272, da ilustre deputada Adriana Corsi, que institui o Fundo Especial dos Direitos da Mulher no Estado de Goiás. O projeto foi vetado pela governadoria, distribuído para o deputado líder do governo Francisco de Oliveira, para o relatório, que foi pela manutenção do veto. Está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado. Processo legislativo 2016, número 2094, da Governadoria. O projeto dispõe sobre a autonomia da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária, EMATER. O projeto foi vetado pela própria governadoria, distribuído ao líder do governo, deputado Francisco de Oliveira, para relatar, que relatou pela manutenção do veto. Está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado. Processo legislativo de 2016, número 2312, de autoria da governadoria, que altera a lei número 17.866, de 19 de dezembro de 2012, que fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de Goiás e dá outras providências. O projeto foi vetado pela própria governadoria, distribuído
ao deputado Cimeison Silveira pela relatoria, que relatou pela manutenção do veto. Está em discussão. Cerrado. Em votação. Cerrado. Senhores deputados que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado. Processo Legislativo de 2016, número 1059, de autoria do ilustre deputado Virmontes Cruvinel, que estabelece que o PROCON de Goiás divulgue e disponibilize para conhecimento do consumidor a lista mensal dos 50 fornecedores de produtos e serviços com o maior número de reclamações e condenações nesse órgão. O projeto foi vetado pela governadoria, distribuído ao ilustre deputado Álvaro Guimarães para a relatoria, que relatou pela manutenção do veto. Está em discussão. Cerrado. Em votação. Cerrado. Senhores deputados que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado. Processo Legislativo 2016, número 2276, de autoria do ilustre deputado Santana Gomes, que autoriza o PROCON a divulgar nos meios de comunicação informações relativas às operações de fiscalização e de atendimento por ele realizadas. O processo foi vetado pela governadoria, foi posteriormente distribuído para que eu pudesse ser o relator, e o nosso relatório foi pela manutenção do veto. Está em discussão. Cerrado. Em votação. Cerrado. Senhores deputados que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado. Processo Legislativo 2016, número 2192, de autoria do ilustre deputado Luiz César Bueno, que cria o Fundo de Desenvolvimento Regional, FDR, no estado de Goiás. O projeto do deputado foi vetado pela governadoria e posteriormente distribuído para que eu pudesse ser o relator, e o nosso relatório foi pela manutenção do veto. Está em discussão. Cerrado. Em votação. Cerrado. Senhores deputados que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado. Processo Legislativo 2016, número 1300, do ilustre deputado Thales Barreto, que dispõe sobre a obrigatoriedade de informações sobre os males causados pela ingestão de remédios vencidos no estado de Goiás. O projeto foi vetado pela governadoria e distribuído ao deputado Cimeison Silveira para a relatoria, que optou pela manutenção do veto. Está em discussão. Cerrado. Em votação. Cerrado. Senhores deputados que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado. Processo Legislativo 2016, número 1562, de autoria da deputada Isaura Lemos. O projeto dispõe sobre a comercialização pelo Estado de Goiás de imóveis populares, reservando percentagem para idosos. O projeto foi vetado pela governadoria, distribuído ao ilustre deputado Cimeison Silveira para relatar, que optou pela manutenção do veto integralmente. Está em discussão. Cerrado. Em votação. Cerrado. Senhores deputados que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado. Processo Legislativo de 2016, número 0048, de autoria do ilustre deputado Álvaro Guimarães, que denomina de Ataíde Rodrigues Borges o Centro de Atendimento Socioeducativo, case em construção no município de Itumbiara. O projeto foi vetado pela governadoria, distribuído ao deputado Manel de Oliveira, que optou pela manutenção do veto. Está em discussão. Cerrado. Em votação. Cerrado. Senhores deputados que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado. Processo Legislativo de 2016, número 1299, de autoria do ilustre deputado Bruno Peixoto. O projeto altera a lei número 12.280, de 24 de janeiro de 94, que dispõe sobre o controle de agrotóxicos e seus componentes e afins, em nível estadual, e dá outras providências. O projeto foi vetado pela governadoria, posteriormente distribuído ao deputado Santana Gomes para relatar, que foi pela manutenção do veto. É o relatório. Senhores deputados que está em discussão. Cerrado. Em votação. Cerrado. Senhores deputados que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado. Processo Legislativo de 2016, número 2099, do ilustre deputado Francisco de Oliveira. O projeto... Cadê o projeto dele? Aqui está só o vento.
Projeto do líder do governo, o qual cria o selo estadual Goiás Sem Dengue. O projeto Sem Dengue foi vetado pela governadoria, distribuído ao deputado Lucas Calil, que optou pela manutenção do veto. Vista ao deputado Francisco de Oliveira. Processo legislativo de 2016, número 2097, é de minha autoria. Posteriormente, nós vamos colocar em votação. Processo legislativo de 2016, número 0070, de autoria do ilustre deputado Iso Moreira. O projeto estabelece normas de segurança aos estabelecimentos comerciais e congêneres que possuam área de lazer destinada ao público infantil. O projeto foi vetado pela governadoria, posteriormente encaminhado ao deputado Simeison para relatar que optou pela manutenção do veto. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem permaneçam como estão. Aprovado. Processo legislativo de 2016, número 1580, de autoria do Tribunal de Contas do Estado. O projeto concede revisão geral da remuneração dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Goiás e da outras providências. Esse projeto foi vetado pela governadoria, distribuído ao deputado Simeison Silveira, para relatar que optou pela manutenção do voto. Vistas, senhor presidente. Vistas ao deputado Humberto Aidar. Processo legislativo do ano de 2015, número 3758, de autoria da governadoria. O projeto institui medidas facilitadoras para que os contribuintes negociem seus débitos durante a semana de negociação fiscal da Cefaz. E altera a lei número 16.675 de 2009, que dispõe sobre a transação e o parcelamento tributário em âmbito judicial. O projeto foi vetado pela própria governadoria, foi distribuído ao deputado Simeison Silveira para relatar que optou pela manutenção do veto. Está em discussão. Encerrado. Votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem permaneçam como estão. Aprovado. Processo legislativo de 2015, número 4384, do ilustre deputado Simeison Silveira. Projeto de lei altera a lei número 18.679, de 26 de novembro de 2014, que institui o Sistema Estadual de Cidadania Fiscal, Nota Fiscal Goiana. O projeto foi vetado pela governadoria, distribuído ao ilustre deputado Santana Gomes, para relatar que optou pela manutenção do veto. Vista, senhor presidente. Esse não cabe mais vista, deputado Simeison. Não cabe vista, cabe o quê? Está em discussão. Uma olhada? Discussão e a votação, se o senhor quiser. Deixa eu dar uma olhada. Se o senhor quiser olhar então o projeto e pedir para os deputados em relação à votação. Vista não cabe, mas cabe uma olhadinha, né? Com certeza. Processo legislativo de 2016, número 0055, da governadoria. O projeto institui o Fundo de Equilíbrio Fiscal do Tesouro Estadual, FUNEFT. E o projeto foi vetado pela própria governadoria, posteriormente designado ao deputado Manel de Oliveira para relatar que optou pela manutenção do veto. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Encerrado. Aprovado com voto contrário do deputado José Nelton. Senhor presidente. E Humberto Aidar. Presidente. Questão de ordem, deputado Simeison Silveira. Só para fazer uma solicitação, já que o projeto não cabe vista, e aproveitar que o líder do governo está aqui, essa é uma matéria, inclusive, que a gente já havia tratado com a antiga secretária da Fazenda. É uma matéria semelhante ao que ocorre em São Paulo com a nota fiscal paulista, onde parte do que é arrecadado com a nota fiscal paulista pode ficar vinculado a projetos de ONGs, de entidades que trabalham com prestação de serviço público para que eles tenham acesso à parte do que é arrecadado do extra da nota fiscal goiana. Até para viabilizar alguns programas sociais do governo dentro do projeto Nota Fiscal Goiana. A secretária tinha, inclusive, achado interessante fazer nos moldes do que é em São Paulo, a nota paulista, que se fizesse em Goiás. Até então estava acordada essa matéria. Veio vetada, eu quero pedir para que o líder do governo nos dê o tempo de retornar, já que mudou o secretário, talvez ele não entenda o intuito da matéria e tenha pedido o veto da matéria.
Então, peço para que retire da pauta, para que eu tenha o tempo hábil, porque creio que é uma matéria interessante, que dá aí uma condição às entidades filantrópicas de buscar algum auxílio do governo dentro desse projeto. Eu gostaria de ter a condição de discuti-lo com o governo. Então, peço que Perfeitamente, deputado. retire de pauta, por favor, a matéria. O projeto de lei está retirado de pauta para que posteriormente a gente possa retorná-lo, deputado. Apesar de não caber vistas, eu acho que a partir desse diálogo o senhor pode intermediar na votação da derrubada, de repente, do relatório. Palavra, questão de ordem, deputado Marta Aidar. Qual foi o motivo do veto? O projeto Por favor, o projeto aqui. Projeto é inconstitucional, senhor presidente? Não. O projeto, inicialmente, deputado Humberto, deixa eu só ver a constitucionalidade dele primeiro. Integral. Ele foi constitucional, declarado constitucional e foi Constitucional vetado. aqui pela casa. Constitucional pela Procuradoria da Casa. E o veto, segundo o relatório do deputado Santana Gomes, que mantém o veto, Não. foi posto como embasamento conforme... Motivo do veto, presidente, as razões do veto. As razões do veto. O parecer, contudo, ainda que o autógrafo de lei não padeça de vício de iniciativa em sentido estrito, não se pode olvidar que o repasse de verba para as entidades que enumera deve se submeter à organização orçamentária do Poder Executivo, considerando que o autógrafo de lei cria encargo ou despesa com violação ao princípio da iniciativa de forma reflexa. Senhor Essa é a presidente, justificativa do veto. Só fazer uma justificativa. Até o relatório não condiz com o que é a matéria. A matéria ela não destina nenhuma verba a entidade alguma. E ele é um projeto autorizativo. Ele autoriza o governo, ele não obriga, ele não destina para entidade nenhuma, ele apenas abre um caminho para que entidades que não têm, e aqui nós temos que fazer um entendimento, justamente porque nós temos hoje, no Brasil, via de regra, entidades que fazem um belo trabalho filantrópico, e aí, inclusive, essa matéria foi feita em parceria com uma entidade de proteção dos animais, porque fazem um belo trabalho e sem auxílio nenhum do governo, e não tem esse auxílio muitas vezes porque não tem um canal de legalidade para fazê-lo. Então, esse projeto aí, ele abre um diálogo com o governo, para que o governo possa ter uma legalidade, uma vez entendendo que algumas entidades poderiam buscar convênio com o governo, possa utilizar o programa Nota Fiscal Goiana, exemplo do que é feito já em alguns estados, inclusive no estado de São Paulo, que parte do que é arrecadado com a Nota Fiscal Paulista é feito convênios com entidades filantrópicas que têm um trabalho prestado. Então, ela não destina, ela não é uma matéria obrigatória, é uma matéria autorizativa, e ela não tem nenhuma destinação a nenhuma entidade específica. Então, o relatório ele não condiz com o que é a matéria. Perfeitamente, deputado. Inclusive, a gente vê que nas razões do veto, ele enumera que deve se submeter essa organização considerando como se fosse criar-se um encargo ou uma despesa, que posto que, pelo que o senhor tem colocado pelo projeto de lei, não seria isso. Nós vamos ter oportunidade de colocar em votação posteriormente, o senhor vai ter disponibilidade para ter acesso ao veto integralmente e poder estar colocando a discussão na próxima votação, senhor deputado. Processo Legislativo de 2016, número 1297, de autoria do deputado Lucas Calil. O projeto dispõe sobre a obrigatoriedade dos supermercados, hipermercados e congêneres ofertarem o serviço de empacotador nos caixas de atendimento prioritário. O projeto foi vetado pela governadoria, posteriormente distribuído. De cá? Ao deputado Cimeison Silveira, que foi pela manutenção do veto. Está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado. Processo Legislativo 2016, número 2177. De autoria da ilustre deputada Adriana Corse. O projeto obriga os postos estaduais de distribuição de medicamentos a realizarem cadastro de celular de pacientes
para previamente informar aos usuários acerca da disponibilidade de medicamentos para sua retirada. O projeto foi vetado pela Governadoria da Casa, posteriormente distribuído para que eu pudesse ser o relator, e o nosso relatório foi pela manutenção do veto. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado. Processo Legislativo 2016, número 2310, de autoria do deputado Francisco Júnior. O projeto dispõe sobre a criação do Programa de Orientação Vocacional Goiás Futuro para os alunos das escolas públicas estaduais. O projeto foi vetado pela Governadoria, distribuído posteriormente ao relator deputado Jean, que optou pela manutenção do veto. Cabe vistas? Cabe vistas. Vistas. Vista do deputado Francisco Júnior. Processo Legislativo 2016, número 1826, de autoria do ilustre deputado Bruno Peixoto. Projeto altera a Lei 17.684, de 29 de junho de 2012, que estabelece normas para a localização de empreendimentos potencialmente poluidores junto a coleções hídricas no estado de Goiás, para fins de proteção ambiental. O projeto foi vetado pela Governadoria e distribuído ao ilustre deputado Ernesto Roller, para relatar que optou pela manutenção do veto. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado. Processo Legislativo de 2016, número 2193, de autoria do ilustre deputado Bruno Peixoto, que institui a conscientização preliminar durante o exercício da atividade fiscalizatória e punitiva. O projeto foi vetado pela Governadoria, distribuído ao deputado Jean Carlo, para relatar que optou pela manutenção do veto. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Chama o doutor Hélio, não? Senhores deputados que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado. É? Então, processo legislativo 2015 da mesa diretora, que revoga o inciso 8º do primeiro parágrafo do artigo 6º da Lei 18.025, de 22 de maio de 2013. Ele foi vetado e distribuído ao deputado Francisco de Oliveira, que foi pela manutenção do veto. Está em discussão. Vistas, deputado Hélio de Souza. Posso eu mesmo fazer? Processo 2016, número 2098. Autoria do deputado Gustavo Seba. Institui o Programa de Prevenção à Epilepsia e Assistência Integral às Pessoas com Epilepsia no Estado de Goiás e dá outras providências. Foi vetado, distribuído ao deputado Lucas Calil. Eu gostaria de pedir vistas. Não, né? Então, eu vou encerrar e, posteriormente, na próxima sessão, como o projeto é de minha autoria, eu gostaria de pedir vistas. Eu vou solicitar que o outro presidente assuma e decurso de prazo. A gente já está com o horário estourado. Agradeço a presença de todos os parlamentares. Muito obrigado.